Meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, queremos, ó Deus, te dar graças por tudo que o Senhor, meu Deus, tem feito, está fazendo e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Cremos no teu poder, cremos na tua presença, cremos na tua palavra, cremos que o Senhor é poderoso, cremos que o Senhor é verdadeiro, cremos que o Senhor é o único e poderoso Deus, aquele que tudo pode, aquele que nada foge ao controle das suas mãos. Espírito Santo, vem falar o nosso coração. Vem ministrar o nosso coração nessa noite. É em teu nome, Deus, que nós oramos, nós pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Eu quero convidar você rapidinho para lermos a palavra, que diz assim, tá aí já na sua telinha, né? Provérbios 16, 25. Se você puder ler a palavra, se você tiver como ler, por favor. Se não, ouça apenas, tá bom? Há caminho que parece direito ao homem, mas, afinal, são caminhos de morte. Vou só repetir o texto. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas, afinal, são caminhos de morte. Amados, lendo esse texto da palavra de Deus, eu acredito que todos nós já conhecemos esse texto, já sabemos a profundidade que é esta palavra, né, a palavra de Deus. Nós podemos observar que nós temos que tomar muito cuidado quanto às nossas decisões, quanto ao nosso caminho, os nossos caminhos ou as nossas decisões. Nós precisamos, amados, tomar cuidado, porque existe muitas ciladas. Existe, amados, as ciladas do diabo para tentar de alguma forma nos prejudicar em alguma área. E como o texto diz, há caminhos que parece, ao homem parece. Você está entendendo? Parece direito. Em outra versão vai dizer que parece bom. Então você percebe que pode acontecer de haver muitos caminhos, propostas que não são de Deus, que não são de fato boas, que não são bênção para as nossas vidas. E nós devemos ter esse cuidado de como vamos tomar as nossas decisões. Quais são as nossas escolhas? Nem tudo que é bom, né? Nem tudo que é bom, Deus aprova, Deus está no negócio. Quantas pessoas têm sido enganadas? Enganadas por muitas propostas boas, né? Boas, aparentemente muito boas, mas foram levadas a tomarem decisões que afastaram ela de Deus e causou esfriamento, espiritualmente falando. Foram decisões que tiraram ou mudaram todo o rumo, toda a trajetória dela com Cristo. Então há caminhos que parece bom, eu vou ganhar dinheiro, é um bom emprego, mas esse bom emprego, esse bom salário vai te dar o direito ou a oportunidade de você continuar firme com o Senhor? Será que você terá tempo para se congregar, para buscar a Deus? Quantas pessoas já deixaram a Jesus, deixaram a sua fé, porque conseguiu um emprego melhor, um salário melhor, então não tiveram mais tempo para se congregar, não tiveram mais tempo para ir à igreja, à casa do Senhor. Então parece que é bom,
É um bom dinheiro, é um bom salário, é um bom emprego. Mas não é bom porque o dinheiro não é tudo. O trabalho não é tudo. Então nós precisamos ter o cuidado de fazermos as escolhas certas. E como, pastora, podemos fazer isso? Direcionado por Deus. E para termos a direção de Deus, nós precisamos orar. Buscar a Deus para saber se realmente Deus está nesse negócio. Para saber se realmente Deus está no controle, concordando com as nossas decisões. Se estão alinhados, as nossas decisões estão alinhadas à palavra de Deus, à vontade de Deus para as nossas vidas, aos propósitos de Deus para as nossas vidas. Não adianta, queridos, você ter um bom salário, um bom emprego, mas você está indo na contramão do propósito e da vontade de Deus para a sua vida. Então, tudo que possa substituir de alguma forma a presença de Deus, o momento de comunhão, na presença do Senhor, tudo que possa substituir de alguma forma Deus nas nossas vidas, não é bênção. Tudo que possa substituir o tempo para Deus, amado, se torna até um Deus para nós. Às vezes a pessoa não sabe, mas é a verdade. Nós precisamos fazer a escolha certa. Eu até tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Ou seja, nós temos que ser ou fazer a diferença naquilo que nós estamos fazendo e sendo para Deus. Você está entendendo, queridos? Não adianta, amados, nós irmos no que o povo está fazendo, no que as pessoas estão dizendo. Eu preciso, amados, ser decidido e convicto daquilo que eu estou fazendo. Porque senão, amados, eu vou estar oscilando na minha fé e nas minhas decisões no que se diz respeito ao caminhar com Cristo. E às vezes caminhar com Cristo é isso, amados. Nós temos que fazer renúncias. Renúncias. Se isso está me afastando de Deus, das coisas de Deus, então isso não é de Deus. Isso não é para a minha vida. Você está entendendo, queridos? Então eu preciso orar quando for para tomar qualquer decisão. Não tome decisão pela emoção, no momento ali, pelo impulso, você decide. E depois acaba se arrependendo, porque decidiu sem consultar a Deus, sem falar com Deus, sem orar. Você está entendendo, amados? E são decisões que às vezes não tem volta. Agiu sem pensar. Se preciso for, pense 1, 2, 3, quantas vezes for necessário para você tomar uma decisão importante na sua vida. Quantas pessoas hoje estão sofrendo as consequências de decisões tomadas no momento de emoção, no momento de raiva, no momento que não era para se tomar a decisão. Mas tomaram. Porque acharam que era melhor, que era bom assim, fazer desse jeito. Eles pensaram que era. Decidir, amados, desta forma, agindo pelo momento, pela emoção, pelos pensamentos, é complicado. Porque pode te levar ao fracasso, à morte, à derrota. Então, por isso que a Bíblia diz, Provérbio diz, há caminhos que parece. Parece. Olha bem para essa palavra, parece.
Então, aqui, amados, a palavra de Deus nos chama a atenção para observarmos esse detalhe importante. Parece, queridos, mas não quer dizer que isso é real. Aquilo que você está achando que é, pode ser que não seja. Ah, eu vou mudar de igreja, um exemplo, né? Vou mudar de igreja porque também a outra igreja é de Deus, ei? Mas as coisas de Deus não funcionam assim. Você está entendendo? Tudo bem, é de Deus, mas será que Deus está nessas coisas? Porque alguém falou algo aqui na casa de Deus, na igreja, eu não gostei, então vou pular para outra. Eu estou entrando nessa área aqui, você está entendendo? Será que é o certo, é a coisa certa a se fazer? Será que não é bom a gente consertar a nossa vida, consertar a nossa vida e ver como estamos, parar e pensar? Quantas pessoas não tomaram decisões assim, sem pensar? Foram levadas pelo momento, pela emoção, pelo pensamento, pelas razões, e assim decidiram. Porque também Deus estar ali. Ei, mas Deus não é Deus de confusão. Deus, amados, é um Deus que trabalha de uma forma organizada. E não adianta eu querer pular as etapas. Tem coisas que eu preciso passar, que eu preciso aprender. Mas o homem, quando chega na parte difícil, ele não quer aprender, ele não quer receber. Enquanto, os pastores estão dizendo, recebe aí a bênção é para você, a vitória é para você, é isso para você, a casa, recebe o carro, recebe isso. Eles estão dizendo, recebo, eu recebo, eu recebo. Estão prontos de braços abertos, as mãos abertas para receberem. Mas quando vem um confronto, quando vem a palavra mais forte, eles não querem receber. Vou fazer o seguinte, eu não estou gostando muito desse negócio, não estou gostando muito desse lugar, não estou gostando muito dessa palavra, vou mudar. Aí chega lá, talvez encontra algo também que ele não vai concordar, que ele não vai gostar, ele pula para outra. E quantos estão nessa? Frios, gelados, na fé, espiritualmente falando. Porque tomaram decisões que não eram realmente aprovadas por Deus. Que Deus não levou essas pessoas a tomarem essas decisões. E hoje estão sofrendo consequências de algo que eles acharam que era bom. Que era bom. Aí, amados, quantas mulheres, um exemplo, quantas mulheres, talvez homens também, né? Por viver na casa da mãe, do pai, foram deixando ser levado pelas pressões e tomaram decisões em meio à pressão, em meio àquilo que estava vivendo e disse, eu vou tomar a decisão de me casar. Olhou para um rapaz e disse, é esse aqui, é bonito, né? Então é esse aqui. E talvez hoje se deu mal. A realidade é outra. As coisas mudaram. Porque decisões nós temos que tomar, mas direcionado por Deus. E só podemos ser direcionados por Deus através da oração, da palavra de Deus. Então vale a pena esperar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena esperar o tempo de Deus. Vale a pena ter um pouquinho mais de paciência. Suportar um pouco mais. Vale a pena, amados. É parar para ouvir a voz de Deus de verdade. Parar para receber o que Deus tem de fato. Não só aquilo que massageia o nosso ego. Aquilo que de alguma forma nós achamos que é bom. Não, mas aquilo que de fato Deus se agrada. Que você possa refletir nessa palavra de hoje. E pensar bem, nem tudo aos seus olhos, que você observa, que você olha, parece bom, mas às vezes não é.
Às vezes o melhor é você esperar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de paciência. Você está entendendo? Às vezes o melhor é isso. E quando nós damos ouvidos à palavra de Deus e seguimos direcionado por Ele, nós somos completamente, amados, abençoados por Deus. Eu quero deixar muito claro para você isso. Não é porque aquilo é bom que é de Deus. Você está entendendo? Quantas pessoas, amados, mergulharam em uma vida que parecia bom, mas hoje sofrem, porque observaram que não é isso que imaginaram. Quantas pessoas tomaram decisões porque acharam que era bom, mas nem todo caminho que parece direito ao homem é bom. Nós temos que ser sensíveis à voz de Deus, ao Espírito Santo. Nós temos, amados, que sermos direcionados por Ele, para que a gente não seja pegos de surpresas essas desagradáveis na vida. Você está entendendo? A jovem que não quer esperar o tempo de Deus. Ah, mas eu estou ficando velha. Ah, mas eu estou ficando assim, eu estou ficando assado. Ei, espera. Vale a pena esperar. Para você casar com a pessoa certa, a pessoa de Deus, que tem um caráter de Cristo. Você entende, amados? Vale a pena você esperar um pouquinho mais, suportar lá naquele emprego, talvez, que para você tá difícil, mas você quer mergulhar em outro que vai afastar você mais ainda das coisas de Deus. Você entende? Nós precisamos ter discernimento. Nós temos que buscar a Deus para todas as decisões que formos tomar. Não tome decisões quando você estiver com raiva, quando você estiver ali naquela emoção. Tem gente que só toma decisão assim. E depois se arrepende. Meu Deus, não era para me ter feito, não era para ter falado, não era para ter feito isso, aquilo, outro. Você está entendendo? Então não age, nem toma decisão pelas emoções. Porque está com raiva, porque está zangado, porque está ferido, porque está machucado. Porque isso quem vai sair prejudicado na história é você. Somos nós quando agimos assim. Mas quando nós agimos, amados, direcionado por Deus. As coisas de Deus são perfeitas. Você está entendendo? Elas são perfeitas. Dão certo. Então eu posso dizer hoje, quantas pessoas hoje acharam que talvez indo para um outro lugar seria melhor. E hoje estão sofrendo. Eu quero rapidinho encerrar contando um testemunho de um rapaz, de um senhor, na verdade, de uma cidade que nós moramos, chamado Bacabal. Ele, no momento difícil da vida dele, desempregado há muito tempo, então surgiu um emprego para ele no Pará, na época, há mais de 10 anos atrás. E ele simplesmente tomou a decisão de ir para lá. E aí ele chegou e falou para o pastor ainda aconselhou: irmão, será que não é bom você esperar um pouco mais? Assim, assado, faz assim. Pediu, né? Ele disse: não, mas já dá tudo certo. Era até um emprego de motorista na época, que ele ia assumir um bom salário e tal. Já está tudo garantido. E assim ele fez, ele foi. Não quis ouvir a voz do seu pastor. E ele foi. Chegando lá, meu irmão, cadê o emprego? Era só uma cilada do diabo para ele e ele não percebeu. Ele até trabalhou, parece-me que uma semana, mais ou menos, não ganhou quase nada. Logo foi mandado embora. E aí ele se encontrou numa situação difícil que nem dinheiro para voltar ele tinha. Nem dinheiro para voltar ele tinha. E amados, ele
foi para a igreja, na igreja estava acontecendo uma brincadeira, né? Uma dinâmica. E naquela dinâmica, quem fizesse a palhaçada mais engraçada ganharia uma caixa de bombom. Olha a situação que ele chegou. Não tinha para comer, não tinha para voltar, e ele chegou nessa situação. Então ele foi para a igreja e disse que quem fizesse a palhaçada mais engraçada ganharia a caixa de bombom. Ele disse, é a minha vez, vou fazer isso. Amados, ele foi lá, mas junto com outros, e fez. Todos fizeram lá sua palhaçada e ele fez. E ele foi que ganhou por ter feito a melhor palhaçada, a mais engraçada. Quando ele ganhou aquela caixa de bombom, ele, na mesma hora, ele disse que Deus falou ao coração dele, é sair. Com essa caixa você vai voltar para sua cidade. Ele disse, pronto, vou vender os bombons. E aí o povo caiu em cima dele, todo mundo querendo os bombons. Ele disse, não, agarrou a caixa dele, disse, não, isso aqui eu não dou. Isso aqui eu vou vender, é tanto. Ele disse lá na época, lá quanto era, e começou a vender os bombons. E assim ele foi comprando, né, mais caixas, e vendendo e guardando o dinheirinho que sobrava para conseguir a passagem de volta. E assim foi, amados, ele conseguiu. Mas sofreu muito, até chegar de volta à sua casa. Então tem muitas pessoas, amados, que não dão ouvido a conselhos. Eu quero até ler um texto para você, rapidinho para a gente encerrar. Provérbios 12:15. Diz assim, ó. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho, olha o que a Bíblia chama, é sábio. Quem dá ouvido a conselhos, não é qualquer conselho não, amados. Você não tem que se aconselhar com qualquer pessoa. Procure pessoas de Deus, pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, para direcionar você em alguma área. Não tome decisão assim de qualquer jeito. Aqueles que dão ouvidos aos bons conselhos, ele é sábio. Então, amados, às vezes nós precisamos parar um pouquinho para ouvir a Deus, ouvir a sua palavra, ouvir o seu direcionamento para as nossas vidas. Então, a minha palavra para você hoje, cuide-se. Toma muito cuidado para não cair nas ciladas do diabo. Aquilo, nem tudo que você está olhando parece, mas nem sempre vai ser bom. Será o melhor para você. Então, antes de tomar qualquer decisão, ore. Busque a Deus. Mas de verdade, não faça de conta que você orou, porque ninguém engana a Deus. Então, busque a Deus de verdade. Senhor, aqui está nas minhas mãos essa decisão que eu tenho que tomar. Mas eu peço o direcionamento do Senhor. Se isso é de Deus, se é de fato a sua vontade, que dê certo. Se não, meu Pai, que dê errado. Você está entendendo, mas a melhor coisa que o homem faz é ser direcionado por Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração agora para a gente fazer o sorteio. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Ô Pai, eu te louvo, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, nessa noite especial, falando assim da Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. E a Tua palavra não é vazia, ela sempre encontra nos corações lugares. Meu Deus, e que essa palavra venha gerar, meu Deus, fruto. E que de fato essas pessoas possam ser fortalecidas e edificadas pelo Senhor e pela Sua palavra. Que possamos ser sábios, ó Deus, e dar ouvidos aos conselhos de pessoas de Deus.